preciosa, que maravilha você aqui comigo para mais essa aula maravilhosa, aula número 3 do nosso e-book de planejamento mensal do livro de Josué. E nesse exato momento, o vizinho começa a bater. A gente vai continuar nossa aula, vem comigo. De costume por aqui, você sabe que eu tô aqui com o meu e-book de planejamento mensal nos meus olhos, para que eu não fuja do script da nossa aula. Mas eu vou deixar aqui, se você ainda não tem esse e-book de planejamento, é só clicar aqui no link da descrição. Aqui na descrição tem um link de acesso ao e-book de Josué também, assim como todos os outros e-books que a gente já estudou, que as meninas também estão amando, tem muita gente participando desse projeto e tenho certeza que agora, a gente está finalizando novembro, se você ainda não começou esse projeto na sua igreja, agora é a hora de você fazer aqui um intensivão comigo, começar 2024 realmente bombando, porque nós que fomos chamadas ao ensino, a Bíblia vai falar: esmere-se ao ensinar, faça o seu melhor, dedique-se. Então vem aqui, vem aprender a Bíblia Sagrada e ensinar para suas crianças algo realmente de valor, com excelência. Afinal, tudo que você faz, faça como se fosse ao Senhor e não aos homens e não às crianças. Dedique-se, porque aquilo que você faz, você está fazendo para Deus. A nossa lição a nossa lição hoje é a lição número 3, plano de batalha, as muralhas de Jericó. O objetivo dessa lição é ensinar para as nossas crianças que, por mais que nós tenhamos muitos obstáculos na nossa frente e que talvez pareçam ser impossível de ser enfrentado, quando nós levamos a Deus as nossas preocupações, Deus nos ajuda e Deus nos dá soluções, formas de resolver esses obstáculos de forma que nós nem imaginaríamos. Mas Deus faz isso para provar que é Ele que está no controle de tudo. Se você não lembra, nós paramos na parte da história da mulher chamada Raabe. E essa lição de hoje é a continuação. Claro, a gente faz uma sequência de lições aqui. A lição de hoje é a continuação da onde nós paramos da lição passada 2. Agora, antes de entrar, já aconteceu toda aquela questão deles irem na casa de Raabe, eles já saíram e agora eles estão de novo posicionados frente à Terra Prometida. E antes de eles entrarem na cidade, Josué se depara de frente com um homem ali, com uma espada na mão, perto da cidade de Jericó, e Josué questiona ele: peraí, você é dos nossos soldados ou você é do soldado inimigo? E aí o homem responde: cara, calma aí, eu sou do exército de Deus e tô aqui porque tem que te falar um negocinho aqui, Josué. Aí Josué, com muito temor, quando ouve esse homem falar que é do exército de Deus, ele se prostra diante do homem e passa a o adorar e a ouvir o que esse homem tem a falar. Responde a ele, então, que está pronto para servir e obedecer. Sempre que nós estivermos diante de Deus, nós precisamos atentar os nossos ouvidos para a voz de Deus. Nós precisamos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. Josué, com muito temor, teve reverência pela presença desse homem e parou para ouvir o que esse homem tinha para falar. A ordem desse comandante do Senhor para ele foi: Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque aonde você está, o lugar é santo, a terra é santa. E aí você vai parar e você vai lembrar que Moisés também, há um tempo atrás, ouviu essa mesma ordem lá na sarça ardente. Lembra que Josué ouviu isso? Que Moisés ouviu isso? Agora, Josué também ouve isso. E nesse momento, quando Moisés ouviu, era Deus também que estava falando com ele através do fogo, da sarça ardente. Nessa ocasião aqui, quando Josué também ouve essa mesma ordem, provavelmente o comandante que estava ali em forma de homem era um anjo, mostrando que Josué estava prestes a entrar em uma batalha, mas essa batalha só seria ganha pelo poder de Deus e não pela força do braço humano. A cidade de Jericó, ela era muito fortificada, nós já falamos isso, e era impossível um ataque do povo israelita. Porém, o povo já estava esperando. Você lembra que Raabe contou para Josué que o povo já estava com medo? Quando a gente tem medo e a gente sabe que algo vai acontecer, o que a gente faz? A gente se prepara, a gente está preparando um ataque, a gente está esperando um ataque, aliás. Então, a gente se prepara para esse ataque. Então,
o povo israelita ali posicionado para atacar o povo cananeu era quase impossível. Era como se o povo de Jericó ali tivesse já, o seu exército já tivesse esperando qualquer ataque possível de qualquer um dos cantos das muralhas e eles fossem revidar da forma que fosse necessário para proteger a sua cidade. Além disso, o muro era altíssimo, era fortificado. Se você for pesquisar, o muro tinha, agora não me lembro aqui, gente, mas o muro, ele era enorme. Acontece que podia ser impossível para os homens, porque para Deus nada é impossível. E foi por isso que Deus avisou Josué que estava entregando Jericó, o rei, os seus soldados, tudo que tinha lá nas mãos de Josué, nas mãos do povo israelita. Só que para isso, olha só, tem sempre assim, ó, você vai ganhar um presente, mas tem a vírgula depois. Mas para isso ele precisava obedecer fielmente a ordem que Deus daria para ele. E aqui está o ápice de toda a Bíblia. Quando você lê a palavra de Deus, quando você estudar e você entender que o foco principal aqui é a obediência, porque se você obedecer, você vai cumprir todos os requisitos. Obediência, você vai amar o próximo, você vai honrar a Deus em primeiro lugar, você vai obedecer aos seus mandamentos com amor, ele vai ser o primeiro na sua vida, você vai tratar o próximo como a ti mesmo, porque tudo, o centro é a obediência. A partir do momento que eu quebro a partir do momento que eu quebro uma vírgula que eu não obedeço, eu já fiz vários vídeos também lá no Instagram, eu falo bastante nos stories, meia obediência não é obediência, meia obediência é desobediência. Então aqui Deus estava falando com Josué que sim, que tudo ia ser entregue nas mãos dele, porém ele precisava obedecer. Agora, será que Josué obedeceu? Da parte da história dele, que a gente já conhece até aqui, Josué é um homem obediente ou ele não é obediente? Será que ele vai obedecer ou não vai? Ou depende a ordem? Qual vai ser a ordem? E aí que tá a coisa mais louca do mundo de sermos cristãos, porque a ordem para Josué parecia uma ordem sem sentido, e às vezes eu paro e analiso, se fosse eu recebendo essa ordem hoje, será que para mim seria fácil obedecer? Deus deu a ordem para Josué, e aí tá lá, eu não vou ler aqui, você vai ler, tá lá em Josué capítulo 6, porque Deus deu uma ordem para ele que eles entrariam nessa guerra, eles entrariam nessa batalha, porém eles não guerreariam, eles iriam apenas tocar uma corneta, e eles iriam gritar, ah! Essa é a lei da guerra, que eles entrariam nessa batalha e venceriam. Peraí, como assim? Entrar numa batalha pra tocar a corneta e gritar? Ah! Será que eles venceriam? Um bando de soldados valentes, soldados corajosos, soldados com experiência em guerra. Será que eles venceriam fazendo apenas isso? Não sei. Foco é a obediência. Será que Josué por algum momento se questionou e falou, cara, como que a gente vai fazer isso? Não tem como, o que a gente vai fazer? Não. A Bíblia relata que tudo o que foi mandado Josué fazer, ele acreditou, porque se ele não tivesse acreditado, ele teria questionado. Se ele tivesse questionado, estaria na Bíblia. Ele não questionou. Ele apenas acreditou que Deus estaria com ele, que essa vitória Deus os daria. Josué então fez o quê? Ele guiou o povo a obedecer a Deus e eles fizeram tudo conforme a instrução que Deus havia lhes dado. Qual que era essa instrução, tá? Sempre, pensa assim, ó, sempre que Deus der uma ordem para você, ele vai falar de um jeito que você entenda, porque a Bíblia fala que aquele que mais é dado, mais é cobrado. Então eu consigo entender que eu não posso ser cobrada de algo que eu não conheço. Então, é aquilo, né, a questão da lei e da graça. Eu não tenho como ser cobrada por um crime que eu cometi, que eu transgredi a lei, se eu não conheço essa lei. Quando Deus nos dá uma lei, quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus nos manda fazer algo, Ele nunca vai falar pra você fazer algo que você não entenda. Deus não vai mandar eu dirigir pelo lado direito se eu não sei o que é direito e o que é esquerdo, se eu não sei diferenciar uma coisa e outra, sabe? Você tá entendendo aí o que eu tô dizendo, né? Sempre que você receber uma ordem de Deus, Deus vai falar da maneira que você entenda.
Aqui, quando Deus dá essa instrução, Deus não faz simplesmente, vão pra guerra, toquem trombeta lá e gritem. Toquem corneta, trombeta, toquem lá e gritem. Não, Deus fala, vão pra guerra com a voz de vocês, que todos vocês têm voz, e vão com o instrumento de vocês. Ou seja, vão preparados com aquilo que vocês têm, que é impossível, incapaz, né? Improvável para vocês, porque para mim, que sou Deus, eu vou dar a vitória para vocês. Deus queria que Josué entendesse que a vitória dessa batalha viria sim para a mão do povo israelita, mas através da mão de Deus. Façam isso, mas tem uma ordem, vocês não vão ficar, Deus dará no meio do caminho, não, vocês vão fazer a seguinte ordem. Não é publicidade, tá? Porque eu não tô ganhando nada pra mostrar essa Bíblia, mas para vocês que gostam de estudar, que gostam de acompanhar aqui os planejamentos, essa Bíblia é maravilhosa. E aí, aqui tem, ó, a ordem da batalha. Olha que incrível isso aqui, ó. Deus deu a ordem para Josué e deu uma ordem de entrada para essa batalha. Não era Deus dará, não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma. Tinha uma ordem, uma ordem. Eu sempre friso que Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de coisas organizadas, Deus é um Deus de rotina, Deus é um Deus santo que exige reverência das crianças também, claro, porque a Bíblia vai falar, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Se Deus exige ordem, Deus exige um comprometimento do seu povo em obediência, é porque ele sabe o que ele está fazendo, Deus sabe o que está cobrando do seu povo. Lá em Josué 6, versículo 3, que diz assim, ó, agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade, presta atenção, marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Como que vai ficar essa ordem aí na batalha? Na frente da Arca da Aliança, irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro, e no 7º dia você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. Então os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá, e cada um avançará diretamente para a cidade. Aqui tem um desenho que eu mostrei para você, ó, os soldados então armados marchando na frente, os sacerdotes levando as cornetas marchando atrás, a Arca da Aliança e os outros soldados. A ordem era essa: quando os sacerdotes tocassem as trombetas, o povo deveria gritar com todo o seu fôlego, e eles adentrariam a cidade após a muralha cair. Os israelitas fizeram tudo conforme Deus ordenou que eles fizessem. E no 7º dia, então, os israelitas marcharam em volta de Jericó 7 vezes. 7 vezes. E ao toque longo da corneta, conforme o combinado com Deus, os israelitas gritaram com todo o seu fôlego, e as muralhas de Jericó vieram ao chão. E a cena que me vem agora na mente é as muralhas caindo, a poeira subindo, pensa um muro sendo derrubado, o pó que não subiu, gente tirando pó, tossindo, e aquela bagunça, aquele alvoroço todo, o povo de Israel adentrando a cidade, destruindo tudo conforme Deus ordenou. Imagina a felicidade do povo israelita, a euforia deles de finalmente ultrapassar aquele muro e conquistar a cidade de Jericó. Imagina só, no meio dessa alegria do povo israelita, imagina o povo de Jericó, o estado que eles estavam, confusos, pensando, quem sabe, como que gritos e trombetas derrubaram a nossa muralha que nós levamos, sei lá, tantos anos para construir. E aí vem um povo aí gritar e tocar corneta. Como assim que as coisas acontecem assim? Pois é, as coisas que Deus faz é impossível de ser explicadas. Existem coisas que é apenas Deus que realiza. Só que perceba alguns detalhes. O povo precisou acreditar e ir para essa batalha com essa ordem que aparentemente seria improvável. Eles entraram na cidade, destruíram, mataram tudo que viram pela frente, com exceção, você lembra do quê? Da casa de Raabe. Todos os que estavam naquela casa, aquela fitinha vermelha na janela, aquela casa não foi destruída. Raabe e sua família foram tirados dali em segurança e passaram então a viver no meio do povo israelita. Josué deixou com que ela e sua família ficassem vivos conforme eles tinham prometido. O povo de Deus tem,
palavra na boca. A gente fala uma coisa e a gente cumpre essa coisa. A gente tem que ter palavra. Josué cumpriu aquilo que os espias prometeram para Raabe. Agora, duas lições que são extremamente importantes aqui. A primeira lição a gente aprende com Raabe. Usar a nossa fé em Deus e acreditar que só Ele pode salvar a nossa vida tem valor aonde quer que nós estejamos, onde nós passarmos. Usar a nossa fé sempre vai valer a pena. Por quê? Raabe acreditou no único Deus que nem era o Deus dela. Ela acreditou de ouvir falar. Ela acreditou que Deus poderia salvar a vida dela e a fé dela foi recompensada. Porque enquanto todos estavam sendo mortos, ela e a casa dela foram salvos por causa da sua fé em Deus. Lição número 2, Josué e o povo israelita também foram vencedores nessa batalha, porque eles acreditaram em Deus. Eles não precisaram usar a sua força, mas eles precisaram acreditar em Deus. E isso nos mostra que mesmo nos piores momentos que nós estivermos passando, sempre que nós buscarmos a Deus e acreditarmos nas palavras dele, mesmo que a ordem de Deus pareça ser impossível, pareça ser improvável, mesmo que nós tenhamos que fazer algo que nem a gente mesmo acredite, por parecer ser o cúmulo, sabe? Porque nós somos humanos e somos falhos. Quando for a palavra de Deus, quando nós tivermos certeza, convicção de que é Deus falando ao nosso coração, essa ordem deixa de ser um cúmulo e passa a ser um ato de fé, quando nós acreditamos e agimos pela fé. E isso não quer dizer que nós nunca vamos precisar fazer nada, como Josué e o povo foi para a guerra e não precisou guerrear. Perceba que eles não precisaram guerrear, eles não precisaram lutar para derrubar ali o muro e tal. Mas uma coisa eles fizeram, eles agiram. Deus não exigiu a ação de luta deles para derrubar o muro. Deus exigiu apenas que eles acreditassem e fossem. De nada adiantaria eles gritarem, eles tocarem a corneta se quando o muro caísse eles ficassem de braços cruzados. Eles precisaram agir, eles agiram, eles se locomoveram, eles caminharam, eles obedeceram à ordem de Deus. Então perceba que não é a vitória do cristão, a vitória do povo de Deus não é fácil, não é de qualquer jeito. Tem uma estrutura a ser seguida, tem um caminho a ser seguido e tem um nível de obediência que é exigido para que as coisas deem certo, para que a vitória seja alcançada ao seu povo. Aqui, o povo de Josué, o povo israelita, eles conseguiram a vitória porque eles obedeceram e porque eles agiram. Ou seja, Deus é perfeito em cada palavra que Ele nos dá. Deus sabe agir. E sempre que nós estivermos na dependência de Deus, nós podemos sim descansar que por mais difícil que seja esse obstáculo, por mais impossível que seja para nós, para Deus, nada é impossível. O versículo para memorizar tá lá em 1 João 4:4, pois o Espírito que está em vocês é maior do que o Espírito que está no mundo. O Deus que anda conosco, o Deus que está conosco, o Espírito de Deus em nós, nos faz fortes muito mais do que força física. Muito mais do que força física. O Espírito de Deus nos torna fortes, nos torna capazes, nos dá sabedoria para enfrentarmos situações que sem Deus nós não conseguiríamos raciocinar, nós não conseguiríamos entender. Deus abre portas onde não há portas. Deus dá vitória onde é quase impossível de visualizar uma vitória. Só Deus faz essas coisas. Para essa lista de ideia, eu queria ter espaço aqui para montar para você, porque eu deixei ali descrito tintim por tintim uma tarefa para você montar um circuito para a criança ultrapassar. E claro que tudo que eu faço aqui para você tem um propósito. O propósito dessa lição é mostrar para a criança o valor da oração em tempos difíceis, em situações que nos encontramos que parece ser difícil. Então tá toda descrita ali para você esse desafio, esse circuito com a corda da oração. Vai ali dar uma olhadinha, você vai amar essa dinâmica. Para a tarefa, eu deixei descrito para você uma atividade que você pode imprimir na apostila de impressões de atividades, a diferença dos 3 obstáculos que nós temos que enfrentar todos os dias da nossa vida: o mundo, a carne e o diabo. Cada uma dessas 3 questões aqui, os 3 obstáculos, estão descritos ali para você com base bíblica, da onde que eu tirei cada um desses obstáculos, tá? E eles podem parecer, sim, obstáculos enormes para sua criança. Qual é a criança que não tem medo do mundo? Ah, eu não tenho medo do mundo, beleza. E as coisas que o mundo proporciona?
E as coisas que tudo parece bonito, as coisas que vêm até nós disfarçados de coisas bacanas, será que realmente nós não seremos enganados pelas coisas do mundo? Ah, a carne, eu não tenho medo da minha carne, eu mando em mim. Será mesmo que nós mandamos? Será mesmo que nós conseguimos controlar a nossa carne? Nós somos movidos pela carne e pelo espírito, e o lado que for mais alimentado é o lado que vai ganhar as batalhas. Se a nossa carne estiver sendo mais alimentada do que o nosso espiritual, a nossa carne, os nossos desejos vão sim dominar os nossos dias. E o diabo, quem é a criança que não tem medo do diabo? Você não precisa falar dele aqui com um tom de super poderoso no qual as crianças precisem ter medo dele. Não, você vai falar do diabo aqui como o inimigo de Deus que quer que nós façamos as coisas erradas. Porém, o versículo que nós lemos, aquele que está em nós é muito maior do que o que está no mundo. Deixei de escrito ali para você fazer plaquinhas, trabalhar com eles, esses obstáculos vai ser maravilhoso e as suas crianças não vão mais esquecer a palavra de Deus que você aplicou no coração deles. Nossa lição de hoje era essa. Você pode contar também essa lição na hora da organização. Se você tiver bastante crianças, você pode separar eles assim, fazerem uma roda, faz uma roda de cadeira ali para imitar que é as muralhas de Jericó, e aí faz os círculos ali, as crianças caminhando em círculo, sabe? Faz ali, encena essa cena com eles, e aí na hora da 7ª volta, quando eles podem gritar, que eles gritem se tem espaço, se pode fazer isso, sabe? Encene, traga vida para sua aula, grite com as crianças, e aí eles derrubam as cadeiras ali e comemoram a vitória e vai ser bênção de Deus. As crianças nunca mais vão esquecer a palavra de Deus que você fez elas viverem ali com você. Preciosa! A nossa lição de hoje foi maravilhosa. Lição 4, segunda-feira que vem, te espero aqui. Beijo no coração, até mais!